Então eles eram também sinergistas, no sentido de dizer, Deus me salva, mas eu preciso fazer a minha parte para me salvar. No calvinismo, nós encontramos esta afirmação que Deus nos atrai para si, Deus nos regenera, Deus nos justifica, nós somos salvos respondendo com fé que Ele mesmo dá e nos arrependendo dos nossos pecados. Você conseguiu, Davi? Conseguiu? Você está vendo ainda. Então, com isso, o que nós encontramos no calvinismo é que 100% da salvação vem de Deus. E a gente só responde a Deus com fé, e a partir daí, então, é que nós vamos realmente responder a Deus em todo o tempo com as nossas obras. Então, a pergunta, por que nossas boas obras não nos podem justificar perante Deus, pelo menos em parte? Por que que nós não podemos dar nada para Deus para sermos salvos? Essa é a pergunta. Bom, vamos abrir a nossa Bíblia, enquanto a gente não consegue transmitir aqui a nossa tela. Vamos olhar aqui, inicialmente, os textos que nós temos. O primeiro texto que eu queria evocar aqui é o de Deuteronômio 27. Deuteronômio 27, versículo 26. Se alguém achar, Deuteronômio 27, versículo 26. O que diz o texto? O microfone está às ordens? Está na mão. Então, alguém quer ler? Deuteronômio 27, 26. Marcos Xavier, vamos lá. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Muito bem. Vamos fazer a leitura agora, Marcos. Vá para Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Gálatas, Marcos é o leitor, né? Gálatas é o livro. Gálatas 3, 10. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Muito bem. Então, de um lado, maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo. E aqui, Paulo interpreta da seguinte maneira: todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Quero fazer um exercício aqui. Vocês conhecem os mandamentos da lei moral de Deus, são 10, ok? São 10. E a questão é a seguinte: para que uma pessoa possa chegar diante de Deus, ela tem que dizer, Senhor, é o seguinte, desde o primeiro dia da minha vida, quando eu ainda era recém-nascido, até o último dia da minha vida na terra, nunca, em nenhum momento do ano, do mês, do dia, da hora, do minuto e do segundo, eu feri qualquer mandamento desse. Você pode chegar diante de Deus e dizer, pode me dar a salvação que eu mereço, porque eu vivi 80 anos na terra, e desde o primeiro dia de recém-nascido,
até o último dia, eu nunca feri nenhum mandamento. Porque se você fere um, você fere os 10, tá? Tá? É que nem a minha história, a minha velha história da toalha branca no almoço de domingo. É a minha velha história. Se você põe a mesa, a toalha branquíssima, alvíssima, e de repente escapa um macarrão e faz um lindo desenho na sua toalha branca, ela está suja. Mas se você consegue equilibrar o macarrão, ele chega no teu prato são e salvo, porém uma gota do molho cai na sua toalha, ela está suja. Não é o tamanho do pecado que faz a toalha estar suja, é a mancha. Qual é o problema? A Bíblia declara que a gente já é concebido em pecado. Como assim? Os nossos pais fizeram coisa que não deviam para nos ter? Sexo é pecado? Não, não. Mas é que eles já nos deram, não só as suas características físicas, aleluia. Viu? Deus faz milagres. Davi, você é um homem milagroso. Então, desde aquele momento, eles passaram não só as nossas feições, as nossas coisas genéticas, mas eles também nos passaram a sua condição espiritual de morte. Então, nós já nascemos tão inocentezinhos, pecadores. A pergunta é, o que uma obra nossa, diante da pureza de Deus, pode fazer? Então, porque a justiça que pode subsistir perante o juízo de Deus deve ser absolutamente perfeita e completamente conforme a lei de Deus. Então, um dos autores que comenta sobre esta pergunta diz assim: é preciso receber este esclarecimento porque o nosso coração enganoso gosta de acreditar que nossas obras têm méritos. Nós gostamos de ser elogiados pelo que fazemos, não é? Olha, teu almoço estava maravilhoso hoje. A gente gosta de ouvir isso, não gosta? Quando a gente faz almoço, né? A gente gosta de receber elogios, de reconhecimento das coisas que a gente faz. Só que diante de Deus, para a nossa salvação, não existe absoluta condição para que uma obra nossa tenha valor para Ele. Você está dando aula por mim já? Não é? Então, se você disser assim, tá, nenhuma obra minha serve para Deus, serve, calma lá. Mas quando se trata da sua salvação, não serve. Serve depois que você é salvo. Serve e Deus recompensa você depois que você é salvo, mas não para ser salvo. Não para ser salvo. O fato de eu não beber, não fumar, o fato de eu ser pontual, o fato de eu ser responsável no meu trabalho, o fato de eu ser carinhoso com a minha mulher, isso ajuda a vida, mas não salva. Não salva a pessoa, porque o pecado é uma coisa tão conflitante com a santidade de Deus, que nenhuma pessoa está em condições de pleitear nada disso. Eu queria que vocês vissem a Bíblia em Romanos. Romanos. Eu vou achar aqui o texto, porque eu lembrei dele agora. Já achei.
Romanos capítulo 11, versículo 32. Alguém pode ler, por favor? O Josias pode ler. Então vamos lá. 11:32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Quem escapa disso aí? Quem foi que encerrou todos debaixo da desobediência? Deus. Para quê? Para usar de misericórdia. Por quê? Porque Ele não quer que ninguém bata no peito e dizendo assim, todos vocês precisaram de Jesus, eu não. Eu não. Eu fui perfeito. Deus não tem nada que me criticar. Impossível. Impossível. Porque Deus condicionou estas coisas. Então ninguém consegue obedecer à lei de Deus em tudo. Se uma pessoa pensa que pode salvar-se por fazer boas obras, precisa saber que Deus exige obediência total, porque a justiça perante Deus significa fazer o que é justo e obedecer 100%. Paulo diz, todos os que nem sempre obedecem a tudo o que está escrito no livro da lei, estão debaixo da maldição de Deus. E aí, eu fui buscar na Bíblia essa ideia. Vamos ler juntos o texto aqui? Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto, porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas dos espinheiros. E eu coloquei aqui a figura de uma figueira, não é? E a figura de uma erva daninha. É bonitinha, tem umas florzinhas amarelinhas ali, não é? Mas uma coisa não produz outra. E a Bíblia, na nossa situação normal, nos compara à erva daninha. A gente não é figueira, a gente é erva daninha. E a gente não pode produzir figo. E a Bíblia também nos coloca, não parece aí, mas tem um espinheiro. Não é? Um espinheiro que está permitindo até que a gente veja a montanha atrás. Então, é um espinheiro. Quem olhar para a televisão aqui vai ver uma imagem melhor. E do lado, uvas suculentas, deliciosas. Eu estou assim, salivando aqui por conta dessas uvas. Não é? Não dá para um espinheiro produzir uva. Não dá para uma pessoa sem Jesus Cristo produzir um fruto. Pensa nisso. Pensa nisso. Então a pergunta, por que nossas obras não nos podem justificar perante Deus, pelo menos em parte? Porque não existe nenhuma parte em nós que consiga atingir o padrão de santidade de Deus. Nem mesmo quando a gente recebe a tal da graça prevalente. É necessário que Deus trate com a gente de tal forma, regenere a gente, prepare a gente para aceitar a Cristo e nos ajude a aceitar a Cristo. Você diz assim, eu aceitei Jesus quando eu quis e eu neguei a Jesus quando eu quis. Gente, não tem isso. Não tem isso. O que a palavra de Deus muitas vezes mostra é que uma pessoa precisa tomar uma atitude, mas essa atitude que ela toma já é consequência da obra de Deus na vida dela e não o contrário.
Então é assim que os reformados, calvinistas, entendem a Escritura. Próxima pergunta. Nossas boas obras, então, não têm mérito? Deus não promete recompensá-las nesta vida e na futura? O que tem mérito na vida da gente? Muita coisa tem mérito, viu? Muita coisa tem mérito. O apóstolo Paulo diz, por exemplo, que a prática da piedade é mais benéfica do que o exercício corporal. Então você pratica, você faz trilha, continua pedalando, mas a piedade, viver sob a graça de Cristo, agir como Jesus, faz mais bem do que pedalar. Interessante, né? Interessante. Então você tem que cuidar da sua saúde, você tem que praticar um esporte, você tem que se divertir usando o seu corpo, não tem problema. Só que em primeiro lugar não está isso. Essa não é a coisa mais importante. Então quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos uma coisa muito séria. Jesus dizendo uma coisa muito séria em Lucas 17:10, que acaba com o nosso orgulho. Jesus era fantástico, ele sempre acabava com o nosso orgulho. Vamos olhar, Lucas 17:10. Quem vai ler, por favor? Emília. Nossa, perdi aqui, espera um pouquinho, pessoal. 17:10. 17:10. Nossa, tem encontrado, agora perdi. Achei. Ai, Deus. Assim também, vocês, depois de terem feito tudo o que lhe foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. E agora? As mulheres da nossa igreja preparam um grande almoço para todos nós. Ok? Então, terminado o almoço, o dirigente vai agradecer publicamente as mulheres que fizeram. E fica perguntando, quem é que fez a macarronada, o molho do macarrão? Quem é que fez? Aí as pessoas dizem assim, foi ela. Foi ela. Aí o dirigente diz assim, bendito molho, estava uma delícia, não é? Parabéns, parabéns. Olha, continue fazendo um molho dessa qualidade, não é? Você tem uma mão muito boa e você é uma pessoa assim muito bem sucedida, então continue fazendo isso. Quer dizer, na linguagem comum, enche a bola da pessoa. O que ela deve fazer? Sai! Ela deve receber esse elogio? Deve. Deve dizer muito obrigado. Eu fico muito, assim, agradecido por esse reconhecimento. Eu quero melhorar mais ainda a qualidade do meu tempero. Mas eu só fiz o que eu devia ter feito. Então, recebeu o elogio. Agradeceu pelo elogio. A gente deve, quando a gente recebe um elogio, a gente deve agradecer o elogio que a gente recebeu. Mas a glória não é nossa. A glória pertence a outra instância. Então, Daniel, você cantou bem hoje, Daniel. Deus te abençoe, viu? Nunca fique doente. Não é? Como nossa irmã Edinalva foi. Nunca fique doente. Não é?
cante sempre bem para a glória de Deus. Toda vez que você canta, a gente é edificado. Você diga, muito obrigado, eu realmente vou fazer o melhor de mim para louvar a Deus. Vou mesmo, obrigado pelo elogio. Mas eu não fiz mais do que eu devia. Só atendo com o microfone. Como é que é? Não, o próprio Jesus, naquele diálogo com o jovem rico, né? O jovem rico já chega elogiando ele, né? Não, o Senhor é bom, não. Bom, só tem um, né? Que é Deus. É. Exatamente. Agora, olhem para Efésios capítulo 2, versículo 10. Eu gosto muito desse versículo, porque aí a gente vê uma coisa maravilhosa que está planejada para a gente. Efésios 2:10. Quem vai ler? O Júnior vai ler. Já a senhora lê. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Muito bem. Pergunto para vocês. Ele está falando isso para crentes ou para todo mundo? Ele está falando para crentes ou para todo mundo? Bom, eu quero dizer que ele está falando, no contexto imediato, a gente sabe que ele está falando só para crentes. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura sua. Feituras de quem? De Deus. Nós somos, depois que nós somos salvos, nós somos arrolados, fichados no livro da vida de Deus, como filhos dele. Filhos dele. E aí, ele tem uma agenda. Ele não apenas salva a gente, mas ele cataloga, ele relaciona, ele estabelece as coisas que a gente vai fazer. Olha que coisa. Então, a obra para ser salvo não vale nada, mas depois que a gente é salvo, a obra é um atestado de que nós estamos andando com Deus. Então, o fato de você, por exemplo, ser caridoso, passa alguém na tua porta e diz assim, olha, 15h eu vou voltar aqui, passar na sua rua, se você tiver alguma roupa que você possa doar, você doa. Então, aquela roupa que você vai doar é uma obra que pode ser agradável a Deus, não para você ser salvo, mas para você mostrar que é filho de Deus. Aí você diz assim, mas pastor, o vizinho que não é crente também dá a blusa. Como é que a obra dele não vale e a minha vale? E a pergunta é fácil de responder. O meu vizinho está esperando que com esta atitude ele seja salvo. Mas eu já fui salvo pela graça. Então, quando eu estou dando aquilo, eu não estou pensando na minha salvação, eu estou pensando, Deus me amou e me aqueceu. E eu devo amar o próximo e aquecer o próximo. A motivação é agradar a Deus com a doação da minha blusa. E é um ato que eu faço para outra pessoa. É um ato que eu faço para as pessoas que eu vejo.
A Bíblia diz que, às vezes, as pessoas receberam anjos em casa e não souberam. Que estranho, né? Mas elas não estavam. Você é anjo. Leonor, você é anjo. Não é não. Você nunca vai ser anjo, mulher. Você vai ser sempre filha de Deus. Você nunca vai virar anjo. Não é? Só se você tiver um sobrenome assim, Leonor dos Anjos. Tem gente que se chama dos anjos, né? Nunca, jamais, em tempo algum. Você nunca vai mudar de natureza. Você é uma pessoa humana e você vai continuar sendo humana. Anjo é um espírito sem corpo, ministro dos santos de Deus, que nunca vai virar gente. E a gente nunca vai virar anjo. São espécies diferentes de criaturas de Deus. Não mistura canal. Você não vai virar anjo coisíssima nenhuma. Você vai virar Leonor. Agora, a Bíblia diz uma coisa interessante. Que Deus vai te dar outro nome. Você não vai se chamar Leonor para o resto da eternidade. Deus vai te dar outro nome. É o que está escrito no Apocalipse. Então, nós vamos ter que decorar tudo de novo. Você era João na outra vida, não era? O que é agora? É o nome que Deus deu. O fato é o seguinte, que quando nós lemos isto aqui, nós vemos, nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Quando é que essas boas obras foram pensadas? Deus pensou nelas de antemão, para que nós andássemos nelas. Então, quando a nossa vida cristã está em conexão com Deus, um copo d'água que a gente dá para uma pessoa, uma blusa que a gente dá, um abraço que a gente dá, uma oração que a gente faz, uma instrução que a gente dá, um cuidado, um transporte que a gente faz, leva a pessoa, põe no carro, leva ela para casa, uma atitude qualquer que a gente faz para louvor de Deus, isso é obra que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Às vezes as pessoas dizem assim, não, a obra que Deus preparou para mim, eu não consigo fazer. Eu não consigo ir na frente falar, eu não consigo ir na frente dar aula, eu não consigo orar em público, eu não consigo fazer isto ou aquilo. Não é para ficar assim, é para dizer, Deus, eu estou à sua disposição, faz de mim o que o Senhor quiser. E às vezes Deus coloca uma pessoa assim, trabalhosa na vida da gente, não é? Uma pessoa assim, indiferente, e a gente vai lá. A gente vai zelar pelo outro, por causa de Jesus. Você está me entendendo, né, Rejane? Então, é necessário a gente pensar que quando Deus nos salvou, as obras passaram a ser de orientação dEle, e não o que a gente quer fazer. Então, quando alguém tem vontade de cantar no coro da igreja, venha cantar, não fique rateando não. Meu serviço, meu não sei o quê, venha, porque é o Senhor que está chamando, é o Senhor que está chamando. Então, olha só, essa recompensa, nossas obras então não têm mérito? Tem. A partir do instante em que a gente é salvo. Deus não promete recompensá-la? Promete. Quando a gente pensa aqui na recompensa, não é porque a gente merece, mas é porque Ele é gracioso para conosco. Agora,
essa recompensa também pode envolver bênçãos materiais ou não. Por exemplo, nós estamos falando de uma pessoa que teve que abandonar sua casa e fugir para um refúgio nos países da África. Pode ser que essa pessoa seja mais rica do que você, que tem tudo na mão e não tem vida com Deus direto. Às vezes, Deus permite que um crente passe muita necessidade, muita fome. Às vezes, Deus permite que uma pessoa, sem querer até, consiga milhões de reais. Eu tenho um parente da Esther que é assim. Qualquer coisa que você põe na mão deles faz dinheiro. É impressionante. É impressionante. O que é mais impressionante é que ele não junta dinheiro para ele. Tem uma porção de gente apensa, pencada nele. Ele ajuda muita gente. Parece que o dom dele foi exatamente esse: eu ganho dinheiro para salvar a vida dos outros. O meu sogro dizia assim: eu sou tão azarado nos negócios que se eu montar uma fábrica de chapéus, começa a nascer criança sem cabeça. Tem gente que tudo que põe a mão não dá certo. E tem gente que começa com uma caixa de papelão desse tamanho e acaba. O que nós temos que pensar é que gente como Jó, Abraão, Davi, Salomão, Deus deu dinheiro, Deus deu sabedoria, Deus deu promessas. Mas todos os crentes recebem bênçãos espirituais, como certeza da fé, alegria da fé, a paz com Deus, os frutos do Espírito. Todos os fiéis são herdeiros do reino de Deus, que incluirá tanto bênçãos espirituais como materiais. Então, uma pessoa que tem muito dinheiro e uma pessoa que não tem nenhum dinheiro, uma pessoa que tem muita cultura, outra pessoa que não tem nenhuma cultura, uma pessoa que é casada, outra pessoa que não conseguiu casar, não tem diferença para Deus. Ele trata todos com cuidado, com honra. Ele cuida de todos e ele prepara obras para todos. Então, ele não vai pedir que uma pessoa que, porventura, esteja numa condição humilde, seja, talvez, colocada no centro de um palco de universitários. Talvez. Há ilustrações que nos mostram que isso pode acontecer. Uma ilustração. O professor universitário chegou na frente dos alunos e provou por A mais B que Deus não existe, usando todas as teorias materialistas que existem. Um senhorzinho que foi com o neto assistir a palestra do tal professor, pediu a palavra, subiu no palco, tirou uma laranja do bolso, sentou-se, descascou a laranja e começou a chupar. E o homem disse assim: o senhor não vai falar nada? O senhor veio aqui para provar que Deus existe. O senhor não vai falar nada? Aí o vovô disse assim: que gosto tem a minha laranja? Não sei, é o senhor que está chupando? Então, você não pode falar de uma coisa que você nunca provou. Se você
provasse a presença de Deus na sua vida, você saberia que gosto tem. Levantou e foi embora. Às vezes Deus nos coloca em situações assim. O que a gente precisa ter com clareza é que se a gente se deixa conduzir por Deus, Deus vai colocar a gente em situações em que a gente vai ser útil e as nossas obras vão ser relevantes e elas vão contabilizar para o galardão que Ele tem preparado para os seus. Então é possível que eu, Wilson do Amaral, pastor há 400 anos, fique lá atrás do povo de Deus, lá bem lá atrás, enquanto que um desses da igreja perseguida, que não tem lar, não tem teto, está vivendo, seja uma pessoa chegada a Deus, bem próxima do trono, porque tem galardão, e vai mandar em mim. A gente vai tomar cada susto. Mas esse fulano não era tão crente, tão espiritual, tão poderoso, de oração poderosa. Olha onde ele está. E outros anônimos. O que aconteceu? Deus levou em conta aquelas ações que as pessoas praticaram depois de salvas. Depois de salvas. Mas essa doutrina não faz com que os homens se tornem descuidosos e ímpios. Então, a pergunta é fruto, inclusive, de uma crítica que os arminianos fazem dos calvinistas. Se Deus faz tudo, eu não preciso nem evangelizar. Inclusive a igreja presbiteriana chegou um tempo que ela falou isso. Não é necessário que a gente tenha um departamento de missões na igreja, porque Deus predestina e salva aqueles a quem quer. A culpa é dele. Mas qual foi a ordem que a gente recebeu? Seja crente para você, seja crente para a sua igreja, não precisa falar para ninguém do Evangelho, fica tranquilo, eu te salvo no último dia, não vai te acontecer nada. Foi isso? Não. Vá lá. Fale para todas as pessoas. Você não tem o direito de julgar ninguém. O pior dos seres humanos precisa ouvir do Evangelho. E você é aquele que recebeu a graça para falar do Evangelho para essas pessoas. Fale para todos. Mas e se eu apanhar por isso? Apanhe. Morra, mas você não vai sofrer o dano da segunda morte. Mesmo que você morra, você vai viver ao lado de Cristo. E aí, vai viver com os galardões que Deus lhe deu durante essa vida, que você nem anota. Graças a Deus, a nossa memória é curta. A gente só lembra do pior, né? Só lembra o que fizeram de mal para a gente. Mas a gente não lembra de algumas coisas. Uma vez, um rapaz, depois de mais de 20 anos distante de mim, chegou e disse assim: Ô Wilson, eu te devo a minha vida de crente. Eu falei, como assim? Foi você que me levou a Cristo. Eu falei, é mesmo? Glória a Deus por isso. Mas eu não lembrava mais. O que a gente fez, o que a mão esquerda fez, a direita não precisa saber.
Porque Deus está contabilizando. Gente, Deus está escrevendo cada pensamento nosso. Deus está escrevendo cada atitude nossa, cada palavra nossa. Ele diz que de toda palavra vã, nós vamos ter que prestar contas. Ele está contabilizando tudo isso. Agora, quando eu quero fazer uma boa obra, eu não devo pensar na minha salvação, eu devo pensar já na minha condição de salvo. Senhor, eu vou fazer isso para a Tua glória, eu quero fazer isso para a Tua glória. Se alguém me elogiar, eu agradeço e eu vou dizer assim, eu só fiz o que estava planejado, não fiz nada mais. Não inventei nada de novo, não tem nada bom em mim, apenas a graça de Deus. É só isso que tem, é só isso que tem. Eu não fiz mais do que a minha obrigação. Então vamos ver aqui João 15, 5. Edinalva, pode ler? João 15, 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu escrevi sobre isso no boletim de hoje. E é muito ruim o que Jesus disse. Você não pode fazer nada sem mim. Como assim? Eu posso. Eu posso ir trabalhar, eu posso fazer arroz, eu posso fazer feijão, eu posso lavar minha casa, eu posso guiar meu carro, eu posso escovar meu dente, eu posso. Sem mim nada podeis fazer. O que esse nada quer dizer para você? Sem mim, nada do que agrada a Deus, nada que glorifica a Deus, vocês podem fazer. É nesse sentido que fala. Então ele diz assim, que nós vamos dar frutos. A gente não enxerga os frutos, sabe? Às vezes a gente não enxerga os frutos. Às vezes a gente imagina que a nossa vida é uma vida tão vazia, tão tola. A gente não faz nada na igreja, a gente só assiste os cultos e tal, etc. Mas olha, Deus tem um repertório de coisas para a gente fazer. E quando Ele diz assim, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Para Deus, uma atitude de misericórdia já é um fruto. Coisas simples, coisas pequenas são fruto para Deus. Vamos abrir em Mateus capítulo 24. Mateus, o capítulo 24. Eu já estou terminando, viu? Mateus, o capítulo 24. Não, 25. A partir do verso 31. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, Mateus 25, 31, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, todas as nações serão reunidas em sua presença, você vai estar lá, eu vou estar lá, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, porá as ovelhas à sua direita, e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Precisa milagre para fazer isso? Precisa milagre? Não, você precisa dar de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Não é nada milagroso, não é nada assim espetacular, é uma coisa que ninguém mais vê.
Só Deus vê. Você deu um copo de água para alguém. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu acolhi um estranho. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu dei roupa para alguém. Eu estava enfermo e vocês me visitaram. Eu fui ver uma pessoa doente. Eu estava preso, vocês foram me ver. Eu fui visitar um presidiário. Então os justos perguntarão: quando foi que te vimos assim? Quando te vimos com fome, lhe demos de comer, ou com sede, lhe demos de beber? Ou quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? E o rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Vocês estão entendendo o espírito da obra que Deus quer? É uma obra pequena, mas é uma obra que traz méritos. Quais méritos? Os méritos de Jesus, e não os meus. E Deus me beneficia por causa dos méritos de Jesus. Fala, Júnior. De Jundiaí para o mundo. Vamos lá. Pastor, essas pessoas que foram socorridas são os cristãos ou são qualquer tipo de pessoa, qualquer cidadão? Eu vou utilizar a fórmula de Paulo. O apóstolo Paulo diz para a gente cuidar de todos, especialmente dos domésticos da fé. Então, a minha resposta para você é a seguinte: não importa a quem você tenha feito, você está fazendo uma obra em nome de Jesus, mas dê preferência aos domésticos da fé, aos crentes, aos irmãos de fé, que você conhece a necessidade próxima, né? Então, se uma pessoa te passa na rua e diz assim: uma caridade, por favor, você pode dar uma caridade, mas intencionalmente você olha para cá e você verifica quem precisa de caridade e você dá a essa pessoa porque você é irmã em Cristo. E lá, porque você é filho de Deus também. Mas especialmente, Paulo diz assim: cuide de todos, mas especialmente dos domésticos da fé. Muito bem. Paulo escreve que o crente é justificado por Deus pela fé, independente da obediência ao que a lei manda. E Tiago escreve que o crente é aprovado por Deus por meio das suas ações e não somente pela fé. Paulo lutava contra a ideia de que o homem pode merecer a salvação pelas boas obras e que elas são necessárias para a nossa salvação. Tiago lutava contra a ideia de que nem precisamos fazer boas obras para demonstrar a nossa fé ou dizer que temos fé. Por isso ele diz: fé produz obras. Paulo diz: somos salvos pela fé. Tiago diz também que somos salvos pela fé, mas não sem obras. Ou seja, as boas obras são necessárias, mas são consequências da fé. Por que é que você faz uma boa obra? Porque eu fui salvo. Por que é que você faz boas obras? Porque eu quero ser salvo. Qual que vale? A primeira ou a segunda? Biblicamente falando, é a primeira. Eu faço obras porque eu fui salvo. Cristo entrou na minha vida e transformou meu coração. E eu quero abençoar as pessoas. Mas o outro diz: eu faço obras porque eu quero ser salvo, eu quero merecer a salvação. Não vai conseguir. Agora, entre Paulo e Tiago, as coisas se completam da seguinte maneira:
no tempo de Tiago, as pessoas diziam assim: eu tenho fé, eu não preciso de obras. Ele disse: se você não tiver obras, você não demonstra a sua fé. Ó, vamos levar isso para dentro de casa, falar de marido e mulher. Tá? Ô Rafa, tua mulher sabe o que você está pensando? E você sabe o que ele está pensando? Como é que vocês dois vão saber o que o outro está pensando? Falando, agindo. Tem muita briga de casal que o conselheiro diz assim: mas você já falou para ele? Não, nunca falei. Ele tem que perceber. A gente não percebe. Especialmente se for homem. Homem é duro de perceber. Homem não percebe. Então, ele podia ter cuidado de mim nessa hora. Ele podia estar aqui. Ele podia ter feito isso. Você falou? Não, não falei. Ele tinha que saber. Não tinha. A gente não sabe o que vai no coração dos outros. A gente não conhece. A gente não consegue ler pensamento. Pela convivência, a gente pode ter algumas iniciativas que a gente sabe, o outro já ficou mal por causa daquilo, então a gente pode se corrigir e a gente pode não incidir no erro. O amor é isso, o amor é muito transformador da gente, o amor transforma a gente. Então eu disse assim: o casamento não é como foi no começo. Claro que não. No começo, vocês estavam atirando para tudo quanto é lado. Mas vai convivendo, a gente vai percebendo que determinadas coisas o outro não gosta, o outro não se sente confortável, o outro se sente insultado. Você, por amor, você para de fazer. Você para de fazer, você vai modificando, vai amadurecendo o seu amor. O seu amor vai sendo de maior qualidade. Então, quando nós pensamos num casal, como é que você sabe que teu marido ama você? Pelas coisas que ele faz, pelas coisas que ele deixa de fazer, pelas coisas com que vocês convivem. Aí você sabe que ele te ama, porque ele está se condicionando. Então você está provando pelos atos que você crê. Quando uma pessoa diz: eu creio em Jesus, mas a vida continua do mesmo jeito, a pessoa continua com os mesmos erros, não há modificação, Tiago diz: a sua fé é morta. Esse é o ponto dele. Esse é o ponto. E o ponto de Paulo é: se você não tiver fé em Jesus, você não é salvo. São duas coisas que se complementam. Tá bem? Alguma colocação? Não? Vocês estão assim? O Marcos tem. Hoje a Nilzete não está aí, está descansando dele, não é? Então, pastor, daqui a pouco eu estarei lá com ela, se Deus quiser. Olha, vamos orar pela Nilzete, viu? O pessoal mais das nossas redes está orando por ela. Ela teve um pico acho que de pressão, né? Eu acho que foi um pré-AVC. Né? Um pré-AVC. Ela perdeu a voz, né? Ficou meio travada. Você não entendia nada, estava falando lá meio árabe e tal. Mas agora, graças a Deus, a voz voltou. E agora está internada para exames, né? Mas eu creio que segunda-feira está de alta, se Deus quiser. Louvado seja Deus. Então, duas situações diferentes, rapidinho, né? Certa vez no Rio de Janeiro, tive um problema na descarga lá e era um lugar meio perigoso. Aí chamei o chefe, né?
do local que eu estava trabalhando para me arrumar um lugar para me dormir, né? Que era 10 horas da noite. Mas antes disso, eu conversando com ele e tal, ele falou, eu sou crente. Né? Eu falei, eu percebi que o senhor é crente também, que o senhor está aí dentro do caminhão, lendo a Bíblia. Então, eu falei, eu sou crente, graças a Deus, né? Aí ele falou, sou da igreja tal, né? Aí, para encurtar a história, aí pedi a ele um lugar para dormir, que seria muito perigoso eu sair dali aquela hora. E ele nem me deu atenção. Ele falou, não, vai para lugar tal, que não dá para você dormir aqui não, na empresa. Tal. Enfim, falei, precisava tanto desse cara agora, desse irmãozinho, né? Me virou as costas. Aí a gente, falando das boas obras, numa outra situação em Itupeva, aconteceu um problema com o meu carro, no sábado, estava com toda a família. E o carro, a bateria, não sei por que pifou e chegou um irmãozinho com a mulher grávida dentro do carro. O que aconteceu? Encostou o carro, esse cara rodou a cidade todinha comigo, enquanto ele não achou uma loja aberta para mim comprar bateria, ele não sossegou. E ele disse, eu sou crente. Eu falei, realmente você é crente. Viu? Aquele lá não demonstrou. não demonstrou. Pois é. Vou fazer uma ilustração. Agora, quando te abordarem, e eu estou falando com todo mundo aqui, quando te abordarem, as pessoas vão saber que você é crente? Como é que elas vão saber? Você nem precisa dizer, olha, eu sou crente, congrego na presbiteriana, acabei de ser transferida nesse domingo para lá. Não precisa dizer isso não. Simplesmente fazer o que tem que ser feito. Você é crente, né? Vão perguntar, você é crente, né? Sou por quê? Porque você fez isso para mim. Eu fiz apenas o que devia fazer. Nada mais. Deus abençoe. Vamos na paz do Senhor. Diga, Igor. Tem uma colocação, faça. Eu não sei fazer macarrão. Olha, não está ligado o microfone. Alô? Oi. Então, pastor, acho que parte da minha pergunta que eu ia fazer, o pastor já respondeu. É rapidinho, tá? Acho que é consenso geral da gente dizer que a salvação já é a maior recompensa que a gente pode ter diante de Deus, está no céu. Mas a questão é que Deus ele promete que vai dar o galardão pelas obras. Vai. A minha pergunta é, qual seria esse galardão no céu? Olha, algumas coisas podem ser ditas a respeito disso. O apóstolo Paulo, falando aos coríntios, eu acho que é no capítulo 3 da primeira carta. Vamos ver se é mesmo, se a minha memória não está falhando. Olha só, capítulo 3, a partir eu vou ler todo o trecho. Do primeiro versículo ao 16, ele disse assim, eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo? Quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho.
Porque nós somos cooperadores de Deus e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Agora, olha só, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará. Porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento, que é Cristo, permanecer, este receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém, ele mesmo será salvo como que através do fogo. Então, os galardões são de acordo com a obra que cada um pratica. Acontece que Deus não olha tamanho. Deus olha qualidade. Deus olha a intenção do coração. Deus olha lá para o fundo. Quer dizer, não adianta eu ser aqui uma pessoa que fica aqui na frente comandando 400 pessoas. Pode ser que uma pessoa aqui, que não apareça como eu apareço, seja mais sincero, mais honesto, mais vigoroso, mais espiritual do que eu diante de Deus. Quem avalia é Deus. Então, é segundo esse critério que Deus vai dar os galardões. E o galardão o que é? O galardão, na verdade, Deus é um Deus de ordem, então Deus vai colocando essas pessoas para funções no reino de Deus, na liderança de outros. Você diz assim, como é que funciona na igreja? Deus, por meio de Jesus, instituiu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Não foi? Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de hierarquias. Todo mundo é salvo pela graça, mas aqueles que vivem para Deus, para a glória de Deus, com mais intensidade, vão ser mais tratados, bem tratados por Ele, e estarão na liderança dos outros. Os galardões têm a ver com isso. E tem a ver com outras coisas também, não é? Mas não é mérito de nenhum. É dedicação. Você não tem mérito. O mérito é de Cristo. Mas Ele agradece o que você faz em nome de Cristo. E considera depois. Não sei se eu respondi. Vão em paz. Deus abençoe vocês. Desculpa o horário.